Bom, pessoal, vamos tentar dar um help aí no exercício da semana que o pessoal pediu, bem em cima da hora, mas vamos lá. Primeiro, para situar todo mundo, os exercícios são de recursividade e relações de recorrência, né? Dessa semana, que foi o assunto dessa semana. Então vamos lá. Vou aqui apresentar o exercício que foi pedido. O primeiro exercício é resolver essa relação de recorrência. O que consiste em resolver? Encontrar uma fórmula fechada que não tenha recorrência. Eu tenho aqui t de n sendo igual a uma função que depende dela mesma. T de n é igual a t de n menos 1 mais 2n e t de 1 igual a 2. Desculpa, t de 1 igual a 1. Então eu quero resolver isso aqui. O que é resolver? Encontrar uma função equivalente a essa que eu não tenho uma chamada recursiva. Eu não chamo ela mesma dentro da definição. Okay? E o segundo exercício, eu tenho uma função computacional recursiva, porque eu tenho uma chamada da função dentro dela mesma. Eu quero transformar isso aqui numa função matemática recursiva que representa o número de operações da função, certo? Resolver essa recursividade, né? E vai me dizer aí o que significa, dentro da função computacional, resolver a recursividade, né? O que significa isso aí? Então, eu não vou fazer exatamente o mesmo exercício que eu pedi, obviamente, mas a gente vai fazer algo parecido, tentar entender melhor esse processo aqui. O exercício que a gente selecionou é esse aí, né? Eu tenho S de 1 igual a 1 e S de n, a função recursiva, é S de n igual a S de n menos 1 mais n. Vamos tentar entender essa sequência S, quem seria? O primeiro elemento é o S de 1, que é 1, definição. O S de 2 vai ser o S do anterior, que é o S de 1, mais, se aqui é 2, então mais 2, porque está na definição da função. S de n, eu tenho mais n aqui. Então, vou ter S de 1, que é 1, com mais 2, 3. S de 3 é o S da função anterior, né? Com mais 3. Esse 3 é o n, como se fosse exatamente o 3 aqui de dentro. Então, vou ter 3, que é o S de 2, mais 3, 6. O próximo, S de 4, vai ser o S da função anterior, mais 4. Então, 6 mais 4, 10. S de 5 é o S da função anterior, mais 5. Então, 10 mais 5, 15, e assim sucessivamente. Eu preciso encontrar uma fórmula fechada, que, dado um S de n, eu aplico aquela fórmula rapidamente, sem depender do anterior, e encontro esse valor. Esse é o objetivo. Isso é encontrar a fórmula fechada. Se eu tiver um S de n aqui, como que eu faria uma fórmula matemática para encontrar o valor fechado, o valor final, sem depender do anterior? É isso que é o objetivo. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é expandir, conjecturar e verificar. A segunda é o seguinte: já fizemos isso para uma regra geral, que são as recorrências de primeira ordem. Como é que é uma recorrência de primeira ordem? Quando eu tenho S de n, dependendo do anterior, do S de n menos 1, tenho isso multiplicado por uma constante, mais, aqui no final, um g de n, uma função qualquer g de n. Toda vez que eu tiver uma recorrência com essa característica, ela é chamada de recorrência de primeira ordem. E aí eu posso aplicar essa fórmula, né? Como está aqui. Essa fórmula tem uma somatória que tem que ser resolvida. Eu vou resolver essa recorrência dessas duas maneiras, uma de cada vez, né? Claro. Então, vamos lá. Vou resolver primeiro, expandir, conjecturar, verificar. Então, a primeira tarefa aqui, nesse processo, seria expandir. O que é expandir? Expandir é pegar a chamada recursiva e abrir cada pedaço desse para ver se essa expressão, se a gente consegue definir um comportamento para essa expressão. Pela definição, o S de n vai ser igual o S de n menos 1 mais o n, né?
Quem é S de n menos 1? É o anterior, S de n menos 2, mais n menos 1. Porque a regra é S de n vai ser S do anterior mais n. Então, se eu tenho uma chamada do n menos 1, eu vou ter o S do anterior mais n menos 1. Agora, expande o n menos 2. Então, vou ter S de n menos 3, que é o anterior, mais n menos 2. Abre agora o n menos 3. Vai ser o anterior, S do n menos 3, S do n menos 4, perdão, que é o anterior de n menos 3, S de n menos 4, mais n menos 3. Isso aqui, S de n menos 4, isso aqui, S de n menos 4, mais n menos 3, é exatamente o S de n menos 3, ok? Agora, abrindo o S de n menos 4, isso vai ser S do anterior, S de n menos 5, mais menos 4. E é claro, eu tenho que ir mantendo tudo que ficou para trás. Aqui o n vai se repetindo, o n menos 1 vai se repetindo, depois que apareceu o n menos 2 ele continua, depois que apareceu o n menos 3 ele continua, né? Então, observa que aqui a gente tem um comportamento, né? Que daria para a gente definir alguma coisa. Lá na késima iteração, na késima operação que eu fizer, então, eu vou ter S de n menos 4, né? Se aqui eu tenho K, aqui dentro, o próximo vai ser K menos 1. Então, se aqui é o K, aqui é o K menos 1. Isso vai diminuindo, o N vai diminuindo, o K vai diminuindo, perdão, até N menos 2, N menos 1 e N, que é o que eu tenho aqui no final, ok? Então, essa aqui seria a expansão geral dessa recursividade, certo? Para obter a conjectura, eu preciso ver o que acontece com S quando termina. Então, quando termina, eu vou ter o quê? Eu vou ter o n menos k batendo lá no meu critério de parada, que é o S de 1, ou seja, o n menos k vai ter que ser igual a 1. Né? Isso significa que o k vai ser igual a n menos 1. Aí eu vou pegar essas duas expressões, o k igual a n menos 1 e o n menos k igual a 1, e vou substituir nessa expressão. Então, S de n menos k vai ser S de 1. Ok? Só substituir n menos k por 1 aqui. O n menos k menos 1, se eu pegar o k e substituir por n menos 1, se você fizer a conta aí, com facilidade você vai perceber que isso aqui é o 2. Então, isso aqui, inclusive, se aqui é 1, isso aqui vai ser o próximo, né? Isso aqui observa, que eu tô aumentando, na verdade. Né? N menos 5, N menos 4, N menos 3, esse valor está aumentando. De 1 em 1. Então, se aqui é o S de 1, aqui é o 2, depois o 3, o 4... Aí lá eu vou ter no final n menos 3, n menos 2, n menos 1 e n. Né? O S de 1 é 1. Né? Então, isso aqui, essa somatória é uma somatória clássica, a gente já conhece ela. Ela é uma PA de razão 1, que eu estou aumentando de 1 em 1, começa no 1 e termina no n. Só para a gente colocar num formato mais formal aí de curso superior, o símbolo de somatória, né? Então, vou ter a somatória de um elemento i, com i variando de 1 a n. Okay? Essa aqui ainda não é minha conjectura, essa aqui é a somatória que define isso aqui. Para eu obter a conjectura, eu preciso encontrar a fórmula fechada dessa somatória, que é o próximo. Né? Aqui eu repeti aonde que a gente estava, né? Que é a somatória do i. Essa somatória do i, como eu já disse, ela é uma PA famosa, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n. Né? A PA aí fica por conta de vocês, a revisão. Ok? E mas de maneira muito simples, a PA você pode calcular a soma dela da seguinte maneira. O primeiro, 1, mais o último, vezes o número de elementos que você tem aqui. Eu tenho n elementos, né? De 1 a n eu tenho n elementos, dividido por 2. Então,
n mais 1 vezes n dividido por 2. Essa é a soma da PA. Okay? Então, a minha conjectura, na verdade, é essa fórmula. Essa fórmula. Então, eu imagino que o S de n, que é uma função recursiva, poderia ser substituído por essa fórmula. N mais 1 vezes n dividido por 2. Certo? Agora eu vou para a última etapa, que é a verificação. Né? Eu tenho uma fórmula que eu acho que é verdade, né? Então a fórmula seria aqui, já coloco aqui ela como hipótese, que eu vou supor S de K vai ser igual a K mais 1 vezes K dividido por 2, né? Só substituir o N por K aqui, para a minha hipótese. Mas eu ainda preciso fazer o caso base. Caso base é o S de 1. Substitui o 1 na fórmula. Eu vou ter 1 mais 1 vezes 1 dividido por 2. Isso é exatamente igual a 1, que é a definição do meu critério de parada da recursividade. Então, tá ok. A minha fórmula funciona para o primeiro elemento. Eu suponho que ela funciona para um elemento K, e eu vou mostrar para o K mais 1. Então, eu vou pegar o K e vou substituir por K mais 1. Então, aqui dentro eu vou ter, no lugar do K, K mais 1. No lugar do K, K mais 1. Fazendo uma continha simples aqui, eu tenho K mais 2. E aqui eu apliquei distributividade, né? K ao quadrado. Aqui eu vou ter K e 2K, totalizando 3K. 2 vezes 1, 2. Então, essa aqui seria onde eu quero chegar na minha demonstração. Ok? Então, vamos lá. Parte do S de K mais 1, aplica a recorrência. A recorrência diz o quê? Que o S de K mais 1 é o S do anterior mais o K mais 1, que é a entrada aqui, K mais 1. Ok? Por hipótese, S de K vai ser K mais 1 vezes K dividido por 2. Certo? Mais K mais 1. Certo? Soma de fração aqui, eu vou ter K mais 2 mais 2. Multipliquei aqui K vezes K e K vezes 1, está aqui. E somei, né? K com 2K, 3K. Então, eu cheguei exatamente onde eu queria, como queríamos demonstrar. Está provado aí, então, que essa expressão, essa fórmula fechada, efetivamente representa essa recursividade. Isso é encontrar a fórmula fechada, usando o método expandir, conjecturar e verificar. Né? A outra forma que a gente viu é através do uso da fórmula da recorrência de primeira ordem. Trouxe para cá a recorrência de primeira ordem, a cara dela como é que é? Eu tenho uma constante vezes a chamada recursiva, que é sempre n-1, obrigatório, da recorrência de primeira ordem, mais uma função g. Certo? E aí aplica-se essa fórmula, né, que a gente já discutiu. Então, para a minha função, que aqui S de n vai ser igual a S de n menos 1 mais n, quem vai ser C? Qual é a constante que está multiplicando a chamada recursiva? Não tem ninguém aparente aqui, 1. A minha G de n é esse nzinho aqui no final, ok? Observe que o G de n é n. Então, G de I da minha fórmula vai ser I, ok? Aplicando a fórmula, então, eu vou ter C, que é 1, elevado a n menos 1, acompanha aqui, 1, que é o C, elevado a n menos 1, vezes S de 1, que é 1, somatória de 2 a n, que é da fórmula, C, que é 1, elevado a n menos I, vezes G de I. Né? Se G de n é n, G de I é I. Ok? Então, resolvendo aqui, isso aqui tudo vai dar 1. Essa potência também é 1 vezes I é I. E essa somatória, então, passa a ser 1 mais. O primeiro elemento da somatória é 2, começa do 2. 2 mais 3, mais 4, mais 5, até o n. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, até n é a PA que a gente acabou de discutir e a fórmula já foi calculada. Tá? Qual a diferença aqui? A diferença é que eu não precisei fazer expandir, conjecturar
e resolver a somatória, né? E depois verificar que seria a prova por indução. Aqui, essa fórmula ela já foi provada, então basta eu aplicá-la e resolver a somatória, sempre. Se não resolver a somatória, também não foi resolvido o problema, ok? E aí a gente viu, então, assim, duas maneiras de resolver a recorrência. Então, o segundo exercício tem o pseudocódigo de uma função computacional e primeiro ele pede para encontrar a função recursiva, né, função matemática recursiva que representa o número de operações ou o número de chamadas lá, né? Acho que é o número de operações. Então, vamos tentar entender. Aqui eu botei um código, né? Eu chamei de cal. Esse código ele tem uma entrada que é uma lista de elementos e n é o tamanho da lista. Não tem aqui como comentário, mas é o tamanho da lista. Se eu tiver n menor do que 2, 1, eu vou retornar 1. Se não, eu vou executar uma função que consiste em encontrar o maior elemento da lista, né? E depois eu tenho uma nova chamada para o n-1, né? Para o n-1. Não faz nada de interessante esse código, eu só quero descobrir quantas operações eu faria aqui, né? Essa é a ideia. Então vamos tentar entender. Primeiro, se eu quero encontrar o número de elementos de uma lista, encontrar o maior elemento de uma lista qualquer, não tem outro jeito, eu preciso percorrer a lista toda olhando elemento a elemento. Logo, eu tenho que fazer n comparações, eu preciso saber qual que é o maior, vou comparando 1 a 1 até o enésimo elemento. Então aqui eu tenho n operações. A grosso modo é isso. Se eu tiver um elemento só, eu só tenho uma operação de retorno. Retorna uma operação. Então, se eu fosse definir uma função matemática, para um elemento, eu só tenho uma chamada, né? Só tenho uma operação, que é retornar. Pronto, é fixo. Só que se eu tiver n elementos, o que minha função vai fazer? Ele vai fazer n operações, que é exatamente o g de n consiste nessa função computacional de encontrar o máximo, encontrar o maior valor daquela lista, né? E tem uma chamada recursiva, eu chamo a própria função com um elemento a menos, com n-1. Então, essa função recursiva matemática, essa expressão, ela é a definição, ela é uma função que representa o número de operações dessa função computacional. Ok? Essa é a ideia. E aí, qual é a tarefa? A segunda tarefa do exercício seria resolver computacionalmente, resolver matematicamente isso aqui. Encontrar a fórmula fechada desse calc, né? Exatamente o que a gente acabou de fazer, então eu vou deixar para vocês isso aí, né, até como tarefa. E a letra C, o último item, era para fazer uma relação entre resolver isso aqui com a função computacional, né? Então o nome já está, a relação já está escrita aqui, né? A função matemática, a resolução dessa função recursiva matemática é exatamente o número de operações do algoritmo, né? A complexidade do algoritmo, né? Dando uma olhada no livro, você vai encontrar isso aí com melhores palavras para poder explicar lá no exercício.